Foi benção. Pai do Senhor, mais uma vez. Estava eu aqui até quase meio-dia, né? Fazendo aqui uma obra da manutenção nessa igreja. E chegando ali na residência do nosso irmão Wellington, que eu fui deixar um carregador da filha dele. Quando o irmão ligou para mim que o pregador, a esposa parece que teve que ser, foi para a emergência, né, no hospital e não podia estar aqui. Glória a Deus. Então hoje pela manhã, enquanto nós estávamos orando aqui, irmã Vilani, só foram 3 pessoas, né? E a outra foi a irmã, a Vanessa, foi. Está ali a Vanessa ali, ó. Eu não sei que eu estava vendo a Vanessa ali, está bem ali. E o texto que nós fizemos a leitura hoje pela manhã foi no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 5. Ele é bastante conhecido, né? Glória a Deus. Trata-se de um dos milagres que Jesus operou no decorrer dos seus... Não são 4 evangelhos, né? São 4 expressões, né? É um evangelho único, mas os evangelistas esboçaram visões diferentes para povos distintos, né? E o evangelista Marcos é um evangelho bem prático. Note que no capítulo que eu li, Jesus acabara de regressar de uma viagem de Gadara, onde ele havia realizado uma grande obra ali de libertação do gadareno. Louvado seja Deus. E já chegando ali perto do mar, já tinha uma outra pessoa para mais um atendimento da parte de Jesus. Glória a Deus. E é o chefe da sinagoga por nome Jairo. Glória a Deus. Essa mensagem ela vai culminar exatamente na ressurreição. E essa ressurreição ela tem a ver com exatamente o despertar da fé em Jesus. É preciso despertar para que nós possamos continuar perseverando na fé em Jesus. A palavra de Deus diz que quando o Filho do Homem se manifestará, né? Quem achará fé na terra? Então, nos últimos dias, os homens estão se afastando desta fé que uma vez foi dada aos santos. Mas a igreja de Jesus, ela está na fé do Filho de Deus, que nos amou de uma tal maneira que morreu na cruz pelos nossos pecados. Glória a Deus. Então, tem um texto da Bíblia que eu estava aqui no púlpito meditando, que algumas crises que o povo de Israel passou, que foram registradas na vida dos salmistas. Os salmistas registraram. E o Salmo 74, o versículo 9, né? Israel estava enfrentando uma crise de fé, aonde os inimigos derrubaram o templo, o lugar de adoração, e aí eles estão como que naquela orfandade espiritual. Mas é claro que a fé não se movia somente em coisas materiais. A fé genuína, no dizer de Hebreus, é o firme fundamento das coisas que se esperam, prova daquilo que nós não estamos vendo. É pela fé que nós estamos nessa noite em adoração ao único Deus verdadeiro. Amém? E por isso que o salmista diz assim: já não vemos os nossos sinais, no versículo 9. Já não vemos os nossos sinais. Já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isso durará.
há um desejo profético do salmista em almejar para que aquela fé pudesse ser despertada, edificada, renovada, restaurada. Glória a Deus, porque o Senhor certamente não deixará o seu povo, glória a Deus, Ele não abandonará o seu povo, Ele estará sempre presente. Aí eu me reportei a um milagre que Jesus também realizou, quando ele sai de Samaria, no capítulo 4, e também a mesma situação de um pai que pede pelo filho que estava enfermo. E interessante que naquela passagem, irmã Maria, do pai chegou, parece que ele era um oficial do rei, era uma autoridade, ele era um militar, e ele pediu para que Cristo pudesse de alguma forma intervir e curar o filho dele que estava enfermo. Glória a Deus. E Jesus chegou a proferir essa palavra: se não virdes os sinais, de forma nenhuma crereis. Se não virdes os sinais, de forma nenhuma crereis. Glória a Deus. Geralmente os sinais, eles estavam como confirmando, né, a verdadeira identidade de quem é Jesus e os milagres que ele poderia fazer, estava fazendo. Glória a Deus. Então Jesus, de prontidão, ele dá a resposta de imediato. Ele diz: vai, oficial, olha, Senhor, entra com providência, porque o meu menino está quase morrendo, e eu quero que o Senhor age, que o Senhor possa fazer uma intervenção divina. E a Bíblia diz que lá o oficial, de prontidão, Cristo atendeu a oração dele. Glória a Deus. Ele disse assim no capítulo 4, versículo 49, ele faz essa oração: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Aqui é a figura de um pai que está interessado pela saúde do seu filho. É um pai é um pai presente quando o filho está doente. É um pai que vai à pessoa de Cristo, mesmo sendo um oficial do rei, sendo uma autoridade, ele pede a Jesus a seguinte palavra para que Jesus intervisse, para que ele não morresse. E a palavra no versículo 50 que Jesus diz, profere, é o quê? Olha a palavra que Jesus profere para aquele moço: vai, o teu filho vive. Glória a Deus. Versículo 50, capítulo 4 de João: vai, porque o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E naquele mesmo momento o menino tinha sido curado. Glória a Deus. Então é assim que Deus faz, meus irmãos. Mas muitas vezes a fé, ela precisa ser despertada. Glória a Deus. E Jairo é a referência que nós pegamos hoje aqui para meditar sobre um problema da família que estava acontecendo. Que problema era esse? Um problema que traz algumas preocupações para os pais, né? Os filhos. Uma menina, uma adolescente de quase 12 anos, né? Estava enferma. E certamente, como é que um príncipe da sinagoga, como é que todos os demais eram contrários à fé em Jesus, eram antagônicos a Cristo, mas aquela situação, ela faz um despertamento, né? Quando a gente percebe que algumas pessoas, elas estão assim meio apáticas na fé, elas estão frias na fé. Me lembrei da pregação da semana passada, quando o irmão Romário ele disse que os discípulos de Emaús estavam vivendo essa crise de fé. Eles saem de Jerusalém, vou dar só aqui um resumo. Eles vão para Emaús, aí eles estão assim: nós esperávamos, mas já é o terceiro dia, tem umas mulheres aí que falaram as coisas aí. Eu só acredito se eu ver o corpo. Eu só acredito se eu igual Tomé, se eu apalpar o lado, né, as suas mãos, só acredito. Mas Jesus foi ali modelando, foi acrescentando a palavra, porque a fé vem pelo
ouvir a palavra de Deus. Então, se você está há muito tempo sem meditar na palavra, a sua fé vai enfraquecer, meu irmão. Faça um momento com Deus, né? Quem sabe um culto na sua casa. É isso que Deus quer, que a gente cultue a Ele, não somente dentro da igreja, mas aonde nós estivermos, e principalmente em casa. Glória a Deus. Mas algumas coisas têm roubado o culto a Deus, têm roubado a fé em Deus, têm estagnado a fé de muitos, glória a Deus. E Jesus estava querendo despertar. Então aquele problema familiar levou o chefe da sinagoga. Jesus vem de viagem missionária, ele vai até o encontro de Jesus, ele faz, porque um homem como Nicodemos, ele foi à noite, com vergonha dos outros, mas Jairo não teve vergonha, e é exatamente isso que Paulo declara em Romanos 1,16, o quê? Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Por que eu não me envergonho? Porque o evangelho de Jesus é o quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu até o grego. Então nós não podemos nos envergonhar do evangelho. Ele não se teve vergonha de Jesus, ele foi até Jesus, a fé começou a ser despertada nele. E quando dado o momento, quando ele chega diante de Jesus, o que ele faz? Você sabe? Um homem que tinha um status, né? Assim podemos assim dizer. Um homem que tinha uma posição eclesiástica. Mas muitas pessoas que ocupam posições eclesiásticas também podem estar sofrendo alguns problemas na fé. Lembra, irmão Miqueias, do pastor de Sardes? O que caracterizou aquele pastor de Sardes? O anjo da igreja que está em Sardes. Acho que é Sardes, né? Tu que tem o nome que está vivo, mas tu estás morto. Já viram essa passagem? Foi tu que pregou, não foi essa passagem? É Sardes, né? Tu que tem nome que está vivo, mas na verdade tu está o quê? Morto. Misericórdia. Não, como é que pode ressuscitar essa fé viva? Essa fé não é apenas aquela fé momentânea, aquela fé só por emoção, mas aquela fé genuína no Cristo vivo e todo-poderoso. O pastor de Sardes, eles mesmo ocupando uma posição eclesiástica, ao anjo da igreja que está em Sardes, eu não sei qual é o versículo, vocês, o capítulo 3, é o versículo primeiro mesmo, é o primeiro mesmo. O Senhor diz assim: eu sei as tuas obras, eu sei que tu tem nome que vive, mas tu estás morto. O anjo da igreja que está em Sardes, embora tivesse nome de vivo, mas estava enfrentando uma morte espiritual. E era isso que é exatamente essa fé que tem que ser despertada. Jairo conseguiu despertar a sua fé, porque ele foi até Jesus, ele se humilhou perante Jesus, ele se inclinou-se perante o mestre da Galileia. E coisa interessante, irmãos, é quando você está com um problema, um fardo bem pesado. Sabe qual é a saída para você descansar diante desse fardo pesado? É somente na presença dos pés de Jesus. Eu lembrei daquela mulher, que é a mulher sunamita, né? Que ela teve também um problema, morreu o filho dela. E o Geazi chegou para ela e disse: está tudo bem contigo? Ela disse: está tudo bem. E como é que está o teu marido? Vai tudo bem, meio desligadão, mas está bem. E o teu filho? Vai tudo bem, mas não estava bem não. O filho estava morto, e a mulher pediu ao profeta para que Deus pudesse trazer de volta. Glória a Deus. E aqui não é diferente. Há um problema na família, há uma enfermidade, e este homem de posição eclesiástica, este homem chefe da sinagoga, ele se inclina perante o mestre da Galileia, e ele faz a seguinte: de Marcos,
versículo de número 23. Qual foi a oração? Certamente a gente vai olhando do ponto de vista religioso, ele tinha aquelas orações já como se fosse assim, já tudo, né? Script da oração, né? O irmão falou que me ajudou aqui. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade e tal, aquelas palavras bem bonitas, né? Mas agora ele chega para Jesus sem muito ensaio, sem ensaiar a oração. Ele faz uma oração de coração para o coração do mestre. E ele disse: olha, eu estou com um problema, eu estou com a minha filha que está enferma, mas eu faço uma oração, eu rogo-te que tu venhas e coloque as suas mãos para que ela sare e ela tenha vida. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Porque Jesus, ele não rejeita a oração feita por uma pessoa quebrantada de espírito, irmãos. Glória a Deus. Se você entrar nessa noite e se você começar a olhar para Cristo, a verter, porque quando a pessoa está passando por um problema difícil, ela tem mais facilidade de ver, chega na presença de Cristo, e a resposta de Jesus é o seguinte: ele foi com Jairo, no versículo 24, ele seguiu juntamente com Jairo, e a multidão foi acompanhando, e Jairo com Jesus, com os discípulos, estavam indo até a casa de Jairo. Jairo pediu para Jesus vir para a sua casa. Será que Jesus pode chegar na minha casa? Jesus pode vir à minha casa? É um pedido que Jairo pede. Glória a Deus. Jesus podia muito bem de prontidão dizer assim: vai que tua filha já está boa. Não podia fazer isso? Mas tem momentos que Deus, ele não dá resposta de imediato. Ele não realiza logo o que você está pedindo, porque ele quer provar a sua fé. Ele quer até onde você pode. Eu lembrei daquela mulher que também tinha um problema de uma filha, né? A mulher é Ciro-Fenícia, e ela chegou para Jesus. Ela disse: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aí Jesus: eu não posso pegar o pão eu não vim somente para a casa de Israel, Senhor, mas pelo amor de Deus, eu quero pelo menos que o Senhor me dê umas migalhas do pão que cai da mesa dos filhos. Aí Jesus provou aquela mulher, e depois ele atendeu o pedido daquela mulher, e ele lançou uma palavra, glória a Deus, e a palavra foi até o encontro daquela jovem que estava atormentada, e naquele momento aquela jovem foi curada, liberta, porque a palavra de Deus, a palavra de Cristo, ela tem este poder maravilhoso, irmãos. Creiam na palavra, fiquem na palavra, irmãos. Então Jairo pediu a Jesus, Jesus atendeu, mas ele foi até a casa de Jairo. É um convite que até a gente aplica essa mensagem no sentido evangelístico, né? Quando a pessoa, o Senhor bate na porta, o Senhor deseja que ele adentre em nossa casa, na casa espiritual, no nosso coração, na nossa mente, que Ele possa fazer morada. Amém, irmãos? E que nós possamos cultivar a fé em Jesus, que nós possamos estar se alimentando com a palavra, porque essa palavra que vivifica, essa palavra que nos fortalece, essa palavra que nos dá estabilidade espiritual. Glória a Deus. Pois bem, em dado momento daquela circunstância, vocês percebem que há um atraso na visita da casa de Jairo, porque surge o cenário de uma enfermidade que foi curada, de uma mulher, né? Tem uns detalhes aí, uma mulher que há 12 anos também sofria, e Jesus demorou um pouco, e o tempo esticou mais, e de forma que Jairo já estava ansioso, né? Porque quando você está enfrentando um problema, você quer logo que o problema seja resolvido, não é verdade? Quem aqui sempre naquela ansiedade, e muitas vezes nessa ansiedade, Jairo viu-se a sua fé sendo provada, e agora chega um noticiário, algo que vem para assim trazer tirar assim um pessimismo na vida de Jairo. E ele diz assim a palavra desses homens: Jairo, o seguinte é esse, o negócio não vai dar certo não.
Para com esse negócio de oração aí, não tem mais jeito não. Problema é insolúvel. Irmãos, a questão é que Cristo deixou até o máximo o problema chegar num problema difícil de ser resolvido. Homem nenhum poderia resolver a situação, mas aonde os homens não resolvem, aonde as portas humanas estão fechadas, aonde os obstáculos que os homens se colocam, é aí onde Deus se manifesta, é aí onde a fé pode ser avivada, despertada, é aí onde a fé pode ser edificada. Glória a Deus. Este chefe da sinagoga, embora ocupando uma posição, não pelo conhecimento bíblico, teológico, mas pela necessidade de uma crise na sua família, ele foi até Jesus, ele não recebe a resposta, mas enfim, não perturbe mais o mestre. Naquele momento, como acontece com a gente, algumas vezes nossa fé se desvanece, às vezes a nossa fé fica, vamos passar pela aquela situação de, que eu posso falar, esfriamento na fé, quando a fé fica fragilizada, quando não temos mais perspectiva, quando não temos mais saída, quando as notícias só é de que não vai dar certo, é de que não tem mais jeito, é de que a porta se fechou, é que não vai ter mais nenhuma saída. É aí que a palavra entra em ação, irmão. Glória a Deus. É aí que Jesus chega para Jairo. É aí quando Jairo está desfalecendo, é que Jesus disse, toca no ombro de Jairo e diz, olha Jairo, não tema Jairo, não fique inquieto Jairo, não deixe o seu coração ser dominado pela incredulidade Jairo, não deixe o desânimo te dominar Jairo, não tema Jairo, creia somente nessa hora, porque certamente Deus tem uma saída, creia somente, glória a Deus, porque para Deus tudo é possível, glória a Deus. Pela fé, não desistamos da nossa fé em Jesus, glória a Deus. Meus irmãos, agora tem um detalhe que eu quero observar, porque certamente Jesus multiplicou pães para 5.000 multidão, Jesus trouxe libertação para aquelas pessoas, mas nesse caso específico, era uma questão dentro da casa de Jairo. Então Jesus, de certa forma, ele dispersa a multidão. E aqui nós vamos ver uma questão muito importante, porque os discípulos também, que estavam seguindo a Jesus, eles precisavam ser confirmados na fé, tá certo? Precisavam? Glória a Deus. E aqui nós vamos ver que Jesus pega exatamente aquele núcleo, né? Havia uma multidão, eu estava lendo no comentário bíblico, viu, irmão? Que tinha umas pessoas que faziam, tipo, eles eram contratados ali para fazer aquele choro, né? As carpideiras, né? E de forma que a multidão estava ali, aquele cenário de tristeza, a família enlutada, uma cena realmente muito triste, a perca de uma filha, né? Fugindo a cronologia, né? Assim, quando os pais, a cronologia natural da vida, os pais sepultando os filhos, né? Os pais vendo os filhos morrer primeiro. Realmente é uma cena muito difícil para um pai e uma mãe enfrentar esse dilema. E agora Jairo está naquela certeza de que o mestre, que ele tinha fé para o mestre curar a sua filha, mas a sua filha chegou a um estado terminal, morreu. E será que esse Cristo poderoso, ele pode fazer? Paulo diz, ele pode muito além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo a fé que esperamos em Cristo. Glória a Deus. Então, se você achou que o problema estava difícil, agora estava mais complicado. Será que esse problema mais difícil, será que Jesus poderia ainda mesmo assim resolver? Glória a Deus. Ele é o Deus das causas impossíveis, irmãos. Então é pela fé que nós estamos aqui. Por isso que, se o problema está difícil, faça a oração ao Senhor. Não desista de crer, não desista de orar, não desista da família, não abandone a família, glória a Deus, porque mesmo nas limitações, mesmo na luta, mesmo numa situação de desvantagem, Deus ainda pode fazer ainda muito mais. Glória a Deus. Muito bem. Jesus, quando ele quer fazer um milagre, ele não precisa de muita gente, viu, irmãos? A gente às vezes fica preocupado, porque hoje faltou muita gente no culto, né?
Mas o culto só funciona se tiver muita gente. O Espírito Santo dando presente. Tendo 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Jesus dispensa a multidão, chama os 3 discípulos, chama mais quem? O pai e a mãe. Vem comigo, pai e a mãe. Vem comigo, Jairo. Vem comigo, a esposa de Jairo. Vamos entrar aqui no quarto onde está a menina morta. Glória a Deus. Meus amados, a fé, em muitos estão com a fé como que morta. É preciso despertar da fé verdadeira, genuína. Glória a Deus. Então naquele momento em que está só o pai e a mãe, Jesus ainda disse que a menina não estava morta, mas só apenas dormindo. Porque para Cristo, quando a pessoa está só dormindo, para ele só basta uma palavra, né? E agora chegando no versículo 40, depois que ele enfrentou o deboche daquelas pessoas, porque eles riram de Cristo, eles não acreditavam que aquela menina poderia se levantar dentre os mortos, porque a incredulidade, as pessoas não acreditam no poder da ressurreição de Jesus. Esse poder da ressurreição não é somente na ressurreição física, mas a ressurreição espiritual, quando a pessoa se levanta da morte para a vida, quando a pessoa se desperta para essa fé verdadeira. Mas enfim, agora está só Jesus, os discípulos, e aquela menina estava deitada na sua cama ali. Jesus pega aquela menina, a mão dela, e ele, o Novo Testamento, de forma geral, ele foi escrito na língua grega, mas tem algumas palavras em aramaico, né? Aquela palavra lá, Eli, Eli, lama sabachthani, e aqui também tem uma palavra em aramaico.